parágrafo, né? Tem a palavrinha aí, vacancies. Ela é usada 3 vezes, né? The word vacancies is used 3 times. Então, para evitar essa repetição, qual palavra que o autor escolheu? Ele usa uma dessas palavras aqui, que é um sinônimo para vacancy. Aí a gente tem companies, demands, needs, openings e goal. Algumas a gente já conhece, né? Já tinham visto a palavrinha? Vacancy. Vou botar lá no singular, talvez vocês se lembrem de filmes. Quando a pessoa está dirigindo, procurando um lugar para dormir, ela é sempre azarada, porque sempre aparece lá, no vacancy, no vacancy, no vacancy. Quem vê filme, assim, série, costuma... Vacância também é usado, né? Mas com o mesmo significado do inglês? Sim? Ok. Que eu, sinceramente, não conheço. Então, aqui ela tá no plural, vacancies, né? Ficou fácil? Ou não? Bom, a gente sabe que companies não é sinônimo de... Vai com fé. Ou com... Ou vai com confiança, então. Confiança, vai. É a D. Ou, porque vem, né? A gente só lembrar de open. A gente vê open por aí, em tudo quanto é lugar. Ou não? Sim. Lembra que eu falei pra vocês? Tá terminando, aqui tá com... Lembra que a gente bateu um papinho na semana passada? Opening, que seria uma abertura, né? Transformou o verbo abrir em um substantivo. Opening, certo? Então, openings, aberturas, espaços, vacâncias, né? Vagas. Tá? Não seria a letra A, porque a letra A é companies, plural de company, né? Então, o que a gente pode perceber também? Que o plural de palavras terminadas em Y, então, ó, vacancy, plural, vacancies, company, plural, companies. Então, o plural de palavras terminadas em Y, que antes tem uma consoante, o plural é IS. Terminou em Y, antes do Y tem consoante, final IES. Terminou em Y, antes tem consoante, IES. Terminou em Y, antes tem vogal, S. Então, já mostra uma outra coisa que a gente pode ficar, né, ligado. Então, companies não seria, né, porque são empresas, companhias. Letra B, demands. Demanda, exigência. Needs, necessidades. E goal, objetivo. Não estava na questão do texto, mas não estava no enunciado, mas estava lá no meio da questão. Goal é objetivo. Tá legal? Cool, cool. Beleza. Então, falta ainda um último texto, mas esse tem só 3 questões. E eu trouxe mais questões para a gente tentar ver hoje, né? Vamos lá então, galera, para o último texto desse material. Então, o último texto, né, ele tem menos linhas, ele é um pouquinho menor. E aí também ele tem 3 questões apenas sobre ele. Então, vamos lá, questão 18. According to the text, the expression big shift change in its title is primarily related to the idea that the companies... Então, essa expressão big shift change, né, que vem no título,
O título é Three Must-Have Strategies for Oil and Gas Sectors Big Shift Change. Então, o que é essa Big Shift Change? Que expressão é essa? O que ela vai... O que ela está relacionada... O que as empresas, as companhias vão fazer, né, em relação aos contratados, ao mercado? Qual é a ideia que ela traz? Então, a gente tem aí 5 opções, né? Da A a E. Então, we'll soon have to replace an entire generation of skilled employees. Então, terão que em breve, né? Soon, é a palavrinha soon, em breve. Replace, a gente já viu em outras questões o que significa replace, né? Que é recolocar ou trocar, né? An entire generation of skilled employees. Então, uma geração inteira de empregados habilidosos. Então, letra B. We'll soon have to operate on lower costs and reduced number of staff. Então, de novo, soon, breve, né? Operar lower costs. O que seria lower costs? Costs tem a ver com custos. E lower, baixos, né? Abaixar. Então, operar com baixos custos e o quê? Um número reduzido de pessoas, né? De pessoal, staff. We'll soon have to operate on diversified branches of industrial activities. Então, terão que em breve operar em áreas diversificadas da indústria, né? Em diferentes áreas. Branches seriam filiais. Não, branches essas são outras áreas. São áreas. Então, áreas diversificadas, né? De atividades industriais. We'll soon have human resource problems because of technological innovations their current staff members do not master. Então, em breve, terão problemas de recursos humanos, né? RH, por causa de inovações tecnológicas que o pessoal atual, né, current staff. Então, os membros atuais da área não conseguem o quê? Dominar. Master, né? Seria dominar. Lack financial resources to hire the number of employees they will need for their operation. Então, vai ter o quê? Lembra o que é lack? Esqueceram já? Como assim? É a falta, a escassez, né? A ausência, espaço, tudo isso. De recursos financeiros para contratar um número de empregados que as operações da empresa vão precisar. Então, o que seria esse Big Shift Change? Tentem, né? Como eu falei, tenta dar uma olhada. Não, ó. Chance é chance. Change, mudança. É. Uma grande mudança. O que seria um shift? Aí lembra que a gente conversou? Não vamos ficar presos em uma palavra que a gente não sabe vocabulário. Vou tentar buscar a informação. Eu vou falar para vocês o que é. Não vou esconder essa informação, não. Mas tentem responder. Porque se eu falar, talvez vocês vão responder e vão ser induzidos à minha resposta. Tentem procurar a informação. Vai eliminando. Aqui com certeza não é. Tá? Tá bem no comecinho do texto. Assim. Na verdade, nessa primeira partezinha... Desculpa. Nessa primeira partezinha aqui, né? Já dá pra... Ok? E aí? Marcamos letra A? Unanimidade? Yes? Correct. Viu? Já não vão zerar inglês de novo? Por que vocês marcaram a letra A? Você marcou outra, baby? Você falou que tinha marcado A, eu não escutei. Ah, foi você? Qual que você marcou? A C?
will soon have to operate on diversified branches of industrial activities. Você achou isso no texto? Alguma parte falando? Que a gente pode tirar dúvida. Onde? Mas onde você viu essa informação? Você chegou a ver essa informação no texto? Não, pior que eu não vi. Para a gente poder tirar a dúvida. Oi? No texto não tem. Não tem, né? Porque tá falando aqui de... Mas ele está falando de people, de pessoas, ó. Tá? O texto vai tratar, né, de como é que as empresas vão se adequar. O shift, o que é o shift? Vamos lá, né? A palavra shift pode ser mudança, pode ser... Mas aí não seria mudança. Uma grande mudança, né? Mas shift tem muito a ver também com trabalhar em turnos. Quando eu falo assim, eu trabalho em shift, eu trabalho em turnos. Então é uma grande mudança nas operações, nos turnos, nas empresas, no pessoal na área pessoal mesmo da empresa. Então o que o texto está falando aqui? Já ele fala alguma linha? Não, ele não fala de linha nenhuma. Mas aqui, lendo esse primeiro parágrafozinho, ele fala assim: The global oil market will undergo sweeping changes over the next 5 years. Então, que o mercado de petróleo global, né, ele vai passar aí por uma grande mudança, né? Sweeping changes, sweeping é tipo varrer, puxar, então vai ser uma grande varredura, né, uma grande mudança nos próximos 5 anos. A manager at an oil and gas company recently remarked that there are only 2 kinds of people working in the sector. Então, um gerente, né, de uma empresa de petróleo e gás recentemente disse que só tem 2 tipos de pessoas trabalhando no setor. Those who already feel the impact, então aqueles que já sentem o impacto dessa grande mudança, e aqueles que vão sentir, né? Então, he knew what he was talking about. Ele sabe do que ele está falando, ele sabia do que ele estava falando. E aí o autor faz uma pergunta que já mostra pra gente do que o texto já tá falando, que é justamente a letra A. Is your company ready to lose half of its skilled workforce? A sua empresa está preparada para perder metade da sua força de trabalho especializada? Que a gente viu que skill tem a ver com habilidade, especialidade, né? Conhecimento. Workforce, força de trabalho. Então, e aí a gente tem o verbinho lose, to lose. Se você jogou Street Fighter quando você era adolescente, a gente é quase da mesma idade, né? Eu posso falar então, né? Quando eu falo isso às vezes nas minhas turmas de ensino médio, eles... O que você tá falando? Que é muito, a diferença é enorme. Então, assim, lose, perder, né? Então, as empresas vão perder metade das pessoas que vão se aposentar, vão, né, parar de trabalhar, e aí está vindo uma geração nova. Então, é justamente a letra A. As empresas, né, as companhias, elas vão ter que repor, né, recolocar uma geração inteira de profissionais especializados, habilidosos, né, que tenham habilidades naquela determinada área. Então, por isso que era a letra A. A letra C, que você, né, chegou a marcar, ele não fala, ele não menciona que vai ter que diversificar, né? Ele está falando o tempo inteiro de pessoas, né? Experienced world workers, skilled workforce. Até essa parte aqui, que é quando ele começa os tópicos, ele está falando de pessoal. Ele não menciona nenhum outro tipo, ele não menciona operação, ele não menciona redução de custos, ele não menciona diversificar as atividades. Então, ele está falando o tempo inteiro de gente, tá bom? Number 19. A questão 19 tem um fragmento também, né? E aí ele fala das 3 estratégias que as empresas precisam para lidar, to cope, né? Cope, lidar, tá?
Vamos lá. Here, na 19, tem um fragmentozinho. Here are 3 strategies that can help ensure that your company is ready to cope with the big shift change. Então, aqui estão 3 estratégias que podem ajudar a assegurar que a sua empresa está preparada para lidar com a grande mudança, né? Que é o título do texto. A palavrinha aí, ready, também, né? Be ready. Estar preparado, né? Ready é preparado. Então, ao ler essas 3 estratégias, essas 3 recomendações, o que você pode concluir? Então, ela começa aqui, né? Na linha 20. Então, da linha 20 até a linha 21. Essa é a frase, mas aí tem as 3 estratégias. E aí? Quais são as 3 estratégias para a empresa lidar, né, de uma forma... estar preparada, né, para lidar com essa grande mudança? Então, ele traz 3 estratégias, né, lá no texto. Então, o que eu vou procurar? Já que o objetivo é que eu responda o que eu posso concluir dessas 3 estratégias, vou direto nos 3 pontinhos. Vou tentar entender os 3 pontos. Então, o primeiro ponto é Ensure Knowledge Capture. Tem alguma coisa aí que eu possa entender? O que é capture? Capturar, certo? Capturar. Ensure knowledge, então o que eu preciso capturar? O que é knowledge? A gente viu no outro texto technical knowledge. Hã? Não deixa de ser. Knowledge é conhecimento. Conhecimento, né? Então, ensure é assegurar. Então, é assegurar a captura do conhecimento. Em que sentido? Aí ele trabalha, né? Que ele fala aqui ele está falando de como você vai prender na empresa, através do conhecimento, né? Essa nova força de trabalho. E aí ele fala aqui, né? How much mission critical knowledge is walking out the door every night in employees' heads? How many vital skills? How you manage them to come back? Então, porque assim, o que o texto traz, né? E o que a gente já tem falado, porque tá falando da geração Y de novo. Então, uma galera que não está nem aí para nada, né? É falado isso, né? Que eles não estão muito preocupados com o mercado de trabalho, que eles não ficam em nenhuma empresa. Então, como é que você vai assegurar que a pessoa dessa geração vá comprar a ideia da sua empresa e vai ficar ali? Como é que você vai, então, segurar, né? Pelo conhecimento, o que você vai passar para ele, a missão da sua empresa, como é que você vai fazer isso para que ele fique ali. Então, essa é uma das estratégias para você lidar com essa mudança. Segundo pontinho, streamline hiring, onboarding and training process. Então, a gente tem aí, streamline. É uma palavra que pode causar uma certa estranheza, desculpa. Sorry? Você falou alguma coisa? Não? Streamline seria modernizar, né? Diversificar, familiarizar. Então, modernizar a contratação e o treinamento, e o processo de treinamento e continuidade, né? Então, como é que você pode modernizar o método de contratação, o método de treinamento e modernizar o modo de manter o seu empregado na sua empresa. Então, essa é a segunda estratégia. E a terceira, acredito que mais tranquilo para a gente entender, Optimize Performance Support. Alguém perdido? Terceiro pontinho. A gente não está lendo o que o texto está trazendo, a gente está lendo só realmente qual é o tópico das estratégias. E aí, Optimize Performance Support.
Otimizar. Então, depois que você treinou, né? Depois que você treinou a galera, como é que você vai fazer com que eles passem esse treinamento para os próximos que virão, né? Então, otimizar, né, o suporte aí de performance. E aí, o que a gente pode, então, concluir dessas 3 estratégias? Vamos lá, letra E. Concentrating knowledge and know-how in the hands of a limited number of staff members. Eu vou botar o conhecimento e o know-how da minha empresa nas mãos de um número limitado de pessoas. O probleminha dessa seria a palavra limitado. Talvez se a palavra limitada não tivesse aí, era uma boa opção. Letter B. Letra B. Training young employees to carry on their tasks with the least possible support. Vocês veem que eu boto entonação nas palavras que são negativas, né? Já perceberam isso? O que é least? Porque não é a letra B, tá? Por que é least? Desculpa, o que é least? É isso, com menos suporte possível. Você vai treinar o seu empregado novo com menos de suporte possível? Não. Então, já eliminamos a B e já eliminamos a E. Quem mais? Vamos lá. Alguém marcou A? Então, vamos lá. Learning to lower the expectations of companies' financial results. Então, a estratégia para você lidar com essa mudança é aprender a baixar a expectativa da empresa dos resultados financeiros. Não, né? Estamos a C. Vamos a C. Adapting to the company's likely failure in the way to carry on their business. Então, aí tem a palavrinha failure, que seria falhar, né? Ir mal, não ir bem. Então, adaptar as empresas que provavelmente elas vão ter falhas, não vão bem, vão falhar no caminho aí do sucesso, dos negócios, né? Então, não é a C, como já foi mencionado aqui, já falaram, é a letra D. Building up and integrating structural processes of knowledge transfers to newcomers. Então, construir e integrar processos estruturais de conhecimento, transferindo para os newcomers, aqueles que estão chegando como novos, né? Então, aí a gente tem a junção de 2 palavrinhas. A gente tem a junção da palavra new, que é novo, e comer, que seria vindos, chegados. Então, newcomer é uma pessoa recém-chegada, tá? Então, letra D, letter D. E a questão 20, tá aí, ó. After reading text 1 and text 2. Então, o texto 1 foi aquele texto que nós lemos sobre a geração Y como a geração do petróleo e gás, talento de petróleo e gás. E o texto 2 é esse texto da Big Shift Change. Então, depois de ler e entender os 2 textos, que nós lemos e entendemos, o que a gente pode... Mas olha só, não tá tão complicado assim, porque as opções elas são bem simples. Tipo, tu vai falar, não é essa, não é possível. Vamos lá. E aí? Marcamos letra? Foi difícil? Viu? Que bonito! Então vamos lá. A letra A. The best way to recruit candidates is to use social media. Porque no primeiro texto ele fala sobre mídias sociais, mas ele não fala sobre recrutar, né, os candidatos. E assim, essas expressões muito a melhor, a pior, né, o único. Então a gente tem que tomar cuidado também com essas expressões, né? Então, melhor meio, não. Pode ser um bom meio, mas o texto não fala que é o melhor. Salary is the most important factor. Os millennials estão interessados em salários, é o crucial para contratá-los.
Only, aí ó, de novo, ó, only candidates with top grades should be eligible for the jobs. Então, somente os candidatos com as notas mais altas deveriam ser elegíveis para os cargos, para os trabalhos. Poor recruiting processes end up by maintaining job openings for a long time. Então, um processo de recrutamento pobre mantém a vaga aberta por um longo tempo, por um longo período de tempo. Oi? Poor, yes, pobre. Pobre, parco, né? E a letra E, como vocês brilhantemente aí entenderam, texto 1 e texto 2, tá vendo? It may take the company some time and investment on recently recruited millennials until they unfold their full potential. Então, it pode tomar da empresa algum tempo e algum investimento nos recrutamentos da geração Y, até que eles desdobrem, descubram, mostrem, né, o potencial deles total. Full, cheio, total, né? Desdobrar, descobrir. Que é fold, né? Fold, unfold. Ok? Prontos para o próximo? Esse ficou menorzinho, tem menos questões, tem menos texto, né? Tem... Ah, 4 textinhos só. No último texto só tem 2 perguntas. Aí tu fala, pô, vou ler um texto de 78 linhas para tu me responder 2 perguntas. Sacanagem. Vamos lá, galera. Então, olha só. De novo, ó. Primeira pergunta do texto. Qual é o propósito do texto? Então, aí tem natural. Eu percebi que a Sejlan Rio, ela gosta muito de trabalhar com o tema de natural gas, oil, gas. Ela traz bastante isso. Bem, foi um concurso para a Petrobras. Né? Mas, assim, são vários textos nesse sentido. O segundo ó, Financial System. Então, é uma coisa bem ligada à área, né? Ó, não falei isso não, hein? Vocês querem começar por esse, então, talvez? Que aí, ou não? Tanto faz, vamos seguir a ordem bonitinho? Então, vamos. Então, vamos lá. 16 não tem número. The main purpose of the text. Qual é o tópico do texto? A, B, C or D, people? B. Compare the use of natural gas vehicles in different countries. Quem marcou mais o quê? A. Alguns marcaram A e outros marcaram. As outras vocês descartaram. Ok. Establish então, a C. Então, não está falando de aspectos técnicos, não está falando de vantagens econômicas e não está falando de proteção ambiental. Tá? Não tá. Beleza. Então, vamos lá. B. Compare the use of natural gas vehicles in different countries. No primeiro parágrafo, logo de cara, o texto traz realmente informações sobre, né, o Irã, Brasil, Argentina, Alemanha, Itália e parou. Acabou, ele não menciona mais nada sobre isso durante o texto. Ele traz informações sobre diferentes países, ele fala como é que funciona, mas muito superficialmente para introduzir uma pergunta, is America next? Porque é o gás natural, né, lá nos Estados Unidos. Então, ele para por aí. Então, não seria B, porque a B, não, isso não é o objetivo principal do texto, senão ele continuaria mostrando, comparando mais informações, iria mais fundo no assunto. Então, nos restou a letra A, que é defender o uso. É bem simples, né? Defender o uso do gás natural. Ok? Quem marcou a B entendeu por quê? Não é uma opção cabível?
Ah, vocês só leram o primeiro parágrafo? Ah, mas o que a gente falou do skimming? Pelo menos ler as primeiras linhas dos parágrafos, primeiras e últimas linhas. Ali, ó, um depoimento interessante. Pá! Ó. Aí depois eu li mais um pouquinho. É a Bia. Não, ao contrário, você marcou a B Não, eu marquei a A. de cara. Pô, eu li a primeira, falei. Ah. Aí quando eu li mais um pouquinho, eu falei, é a Bia, tá comparando, é a Bia. Aí parou de ler. Lembra que a gente conversou sobre o skimming? Não dá para eu ler só o primeiro parágrafo do texto. Não posso, né? Esse texto aqui, então, vem para corroborar isso aí. Preciso ler o texto inteiro. Vou ler, meu Deus do céu, 86 linhas. Não, agora não. Mas as primeiras... Porque se você continuasse lendo, né, pelo menos as primeiras linhas e as últimas linhas de cada parágrafo, você ia ver que eles não iam mencionar mais outros, não ia continuar comparando os países. Então, o que ele traz é bem superficial sobre essa comparação. Tá bom? Vamos lá. A segunda, as questões estão sem número, né? A segunda questão. In the statement as of 2009, Argentina had more than 1 million in operation and almost 2,000 natural gas filling stations. A expressão as of means, o que significa essa expressão? Aí é uma questão gramatical, né? Alguém já viu essa expressão? Mas assim, lendo, observando, o que vocês poderiam achar que ela significa? Desde, a partir. E aí tem alguma, nas questões, tem alguma preposição aqui que você reconhece? Since. A pronúncia? A pronúncia é since, Vocês me disseram que conhecem essa palavra, né? Já viram? Tá por aí. Você vê, né? Onde você vê? Não, foi uma pergunta séria. Very good. Roupas, marcas, né? Uma marca que usa bastante é a South. Conhecem essa marca? Conhecem. Solt, a Solt. A Solt. Não é Solt, é South, né? A South usa bastante, né? Em todas as blusas dela, boné, marca, mochila, vem since. E since significa justamente as of. O que vocês falaram que é as of? A partir, desde, sim. Então, qual seria a resposta? Viu como vocês sabem? Porque, olha só, eu não falei para vocês o que as of significava. Lendo, vocês conseguiram chegar nessa conclusão. Por que não é in? Todos aqui poderiam, né? In é, na verdade, então, só para a gente poder... E por que não é letra D também? Eu marquei letra B, tá? Marquei a B. Mas por que não é letra D? Vamos lá. As of pode significar três coisas, tá? Pode significar, como vocês já me disseram, since, pode significar on e pode significar from. Então, assim, a letra D não cabe porque as of simplesmente não significa comparar. As of é uma expressão de tempo usada para indicar que a partir daquele momento para frente alguma coisa começou. Eu não estou traçando uma comparação. Agora é assim, naquela época era de outro jeito. Oi? Não, ele falou... Ah, desculpa, você falou before. Porque exatamente, as of é ponto de partida, é onde começa. E before significa antes. Before significa antes.
tá? Então ela não tem relação com comparação e ela não tem relação com coisas antes. As of é onde começa. As of tomorrow, I'm gonna start my diet. Né? A partir de amanhã... Amanhã não, que amanhã é sábado, né? As of Monday. As of Monday. Então, a partir de segunda. Então, as of tem essas três ideias, tá? Normalmente, since e from, né? From também é de a partir de um momento. Tomem só cuidado com on. Por quê? On eu uso com datas específicas, tá? Como, assim, em que sentido? Por exemplo, aí, na letra A, tem a expressão in 2009. Então, in é uma preposição de tempo que eu uso com anos, tá? Com meses, in January, in February, in March, in 2009, in 2010. Então, eu uso in com expressões de tempo, com meses, anos, estações do ano. Então, são datas mais abrangentes. On, a data é específica. Eu vou falar o dia, provavelmente o mês e o ano que o negócio começou. Então, aqui, se tivesse a opção on, eu não poderia falar on 2009. Isso aqui não existe. Tá? Então, on, I don't know, September 1st, 2009. Aí, ok. Porque on eu uso com... O que é uma data específica? Dia, mês e provavelmente o ano. O ano não é uma obrigação, tá? Mas dia e mês, sim. Então, on, tomem cuidado, tá bom? In é mais abrangente. Ok? Alright.